A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos gravar a continuação, irmãos, do vídeo anterior, onde foi dito lá se Tiago e Paulo, se eles se contradisseram em suas cartas, né? Obviamente não. E foi a primeira carta foi direcionada, a carta de Tiago, foi explicado as obras da fé. E agora aqui, irmãos, em Romanos 4, de 1 a 25, essa carta escrita por Paulo, né, ele explica, eles não se contradisseram, que aqui ele vai falar a obra da lei, que não é a obra da lei que justifica, é a obra da fé. Então, as duas cartas estão em concordância, tá bom? Então, nós vamos lá, irmãos. Vamos começar. Abraão foi justificado pela fé. Romanos 4, de 1 a 25. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isto foi imputado como justiça. E agora, irmãos, nós vamos entender aqui em Gênesis 15, creu Abraão em Deus. Primeiro Deus aparece, depois vem a crença de Abraão. Então está escrito aqui, ó. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, o Senhor falando, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto como justiça. O Senhor então aparece para Abraão e Abraão crê no Senhor, né? Não foi Abraão numa atitude primária, ele que procurou o Senhor e falou: olha, se tu fizer isso para mim, né? Não, o Senhor apareceu a Abraão e Abraão creu no Senhor, né? Então, pela fé. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, né? Se fosse Abraão que tivesse feito alguma coisa boa direcionada para o Senhor, então o Senhor talvez teria alguma dívida contra ele, mas não foi assim, né? Mesmo que o homem se propusesse a fazer alguma coisa digna para o Senhor, ele não pode cobrar isso, porque nós somos secundários, o Senhor é primário, o Senhor é criador e formador de todas as coisas, né? Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Quer dizer, o que é não pratica? Não fala, olha, as minhas obras, né? Não mato, não roubo, não adultério, né? Quer dizer, quando a pessoa humana não faz essas coisas, isso não é mais do que uma obrigação dela. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso grande Deus. Então, não teria por que o homem ter uma atitude diferente, né? Então, o homem não pode matar, roubar, nada disso, adulterar, porque o homem foi criado à imagem e semelhança do nosso grande Deus. Ezequiel 33:11, né? Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer da morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos do vosso mau caminho, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aqui o Senhor, então, ele está falando que o Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio. Então, quer dizer que se o ímpio se converter ao Senhor, se ele procurar o Senhor, né, por alguma... Quando que o ímpio procura o Senhor? Quando alguém prega para ele, mostra, ele teve a concepção que existe um Deus formador de todas as coisas, que Deus é amor, que é justiça também, e aí ele pode se converter, né? E aí então o ímpio se convertendo, o Senhor o salva, né? Aqui é interessante, irmãos, um comentário interessante aqui. O profeta Ezequiel, ele está, ó casa de Israel, né? O reino de Israel era o reino do norte, né? O profeta Ezequiel, ele era lá de Judá, eles estavam no cativeiro, Ezequiel e Daniel foram levados para a Babilônia. Alguém poderia falar, nossa, ele está pregando para o reino de Israel, para o reino do norte. Mas Judá estava no cativeiro por causa de desobediência, por que o profeta, ó Ezequiel, por que você está falando contra o norte, sendo que o sul, Judá, está no cativeiro? Não. Quando o profeta Ezequiel está falando, ó casa de Israel, para quem conhece a restauração das duas casas de Israel, que tem estudo no canal,
irmãos, ele está falando sobre norte e sul, sobre as 12 tribos. Ele não está falando só para a parte norte, não. Ele está falando para a parte norte, as 10 e as 2 tribos de Israel. Além disso, irmãos, depois da morte do Senhor Jesus, né, a restauração das 2 casas de Israel, o Senhor juntou aqui dentro gentil e judeu. Então, essas palavras do profeta servem para Israel e servem para o gentil também. O gentil ímpio, se converter do seu mau caminho, recebe, né, um benefício do céu, irmãos. E aqui então está escrito, porque, né, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, se a fé é um dom de Deus, primeiro vem o dom em nós, e aí nós cremos no Senhor. Então, nós sempre um ato secundário, primário é o Senhor, né? Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Isso aqui é um salmo, irmãos, é o Salmo 32. Esses versos que estão escritos aqui da carta compõem os primeiros versos do Salmo 32, né? Aí eu coloquei a sequência aqui para nós entendermos. Olha o que está escrito no Salmo 32 aqui. Enquanto eu me calei, é um salmo de Davi. Enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, quando Davi, através das suas falhas, seus vezes ele ficou quieto, né? A mão do Senhor pesava sobre ele. Olha o que aconteceu. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quer dizer, enquanto Davi ficou quietinho, né, ele sentiu ali uma sequidão, ele sentiu que pesava a mão do Senhor sobre ele, mas aí de repente ele confessou o seu pecado para o Senhor, aí o Senhor já perdoou, né? O ímpio ou o pecador, irmãos, quando nós erramos e buscamos o Senhor, na nossa procura, o Senhor ouve a nossa oração e nos perdoa, né, irmãos? E aí então, na sequência, irmãos, quero fazer um outro estudo a respeito de Romanos 3, o privilégio dos judeus, a justiça de Deus. E aí, irmãos, essa parte aqui de Romanos 3 vai ainda corroborar todas essas explicações. Então, vamos ver se o próximo estudo a gente fala de Romanos 3, que vai ajudar a esclarecer mais essa parte aqui também. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça. Então, eles estão fazendo a Abraão, estão fazendo uma pergunta. Isso é só da circuncisão ou só dos judeus? Não, os judeus e gentios, né, irmãos? Os judeus e os gentios, eles têm que ter a consciência, né, irmãos, que o Senhor, ele tem essa predisposição de nos salvar, né? Então, ele trabalha em nosso coração e aí ele coloca em nós o dom da fé e através da fé nós alcançamos o perdão e obras de fé também, né? Como lhe foi, pois, imputado estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Quer dizer, quando o Senhor falou com Abraão, Abraão não conhecia a lei veio depois de Moisés, né? Abraão estava na incircuncisão e o Senhor falou com ele, né? Falou com ele, e recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Quer dizer, irmãos, a promessa feita para Abraão, nós já vimos estudos anteriores, atingia os judeus, né, e também os gentios,
através da restauração das duas casas, mas pela simples promessa que o Senhor tinha feito, né, irmãos, que seria bendito, nele seria bendito todas as famílias da terra, né, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, né, aquela lei mosaica, não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, né, a descendência judaica lá, né, irmãos, aquela descendência genealógica, né, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. Porque eles cumprem a lei, né, e aí eles já automaticamente ganharam a promessa, né? Mas os judeus, irmãos, eles têm uma maior responsabilidade, porque a lei tinha o objetivo de dar um direcionamento para eles, né? Então, se eles têm a lei, eles têm que cumprir mesmo, né? Porque os gentios não tinham, eles tinham, então eles têm que cumprir realmente. Então, mas não é por aquelas obras, né? Porque quem vai ter alguma coisa para apresentar para o Senhor, né? Pelo contrário, é o Senhor que nos justifica. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Quem não conhecia a lei, irmãos, o Senhor não cobra através da lei. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a da lei, mas também a da fé de Abraão, no qual é pai de todos nós, né? Então Abraão é o pai da fé, judeus e gentios. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, né, irmãos? Deus trabalhou aqui para essa crença, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem, né? Irmãos, o Senhor chama as coisas que ainda não existem, né, como se já existissem, né, pelo seu poder. E aí Gênesis 17:5, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quer dizer, Abraão velho, Sara de idade também, né, os dois velhos, e ele creu contra todas as expectativas, né? E ele creu e recebeu. Então, Gênesis 17, de 1 a 4, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, o Senhor falou com ele, quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. Realmente, mas o Senhor falou com Abraão, mas o Senhor pediu para Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, né? Então, todos nós, quando começamos a andar na presença do Senhor, temos essa obrigação, né, irmão, de nos policiarmos, de sermos perfeitos, ou pelo menos buscarmos a perfeição. Louvado seja Deus. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, né? Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Sara já tinha cessado o costume das mulheres, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, irmãos, olha a fé aparecendo, ele estava certíssimo, né? Que aquilo que o Senhor tinha prometido, ele tinha poder de fazer. Isso tudo é fé. Pelo que isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, não só por causa deles está escrito que fosse tomado em conta. Isso foi tomado em conta para Abraão, essa atitude de crer no impossível. Mas também por nós, a quem será tomado em conta também. Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Né, irmãos? Se Abraão, ele creu no Senhor, já amortecido, velho, que o Senhor daria um filho, contra todas as expectativas, irmãos, nós um dia cremos também
que o Senhor Jesus ele foi até a morte, o Senhor ressuscitou de lá e vai nos ressuscitar também por essa ressurreição feita aí, porque o Senhor é a primícia dos que dormem, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, irmãos, eu quis gravar esse estudo, complementando lá a parte da carta de Tiago, né? Então, irmãos, nós observamos que tanto a carta de Tiago quanto Romanos, né, irmãos, essas cartas não entram em contradição, né? Quando Tiago fala que a fé sem as obras é morta, é em relação às obras da fé, né? O Senhor nos dá o dom da fé, nós cremos nele e cremos que ele é todo poderoso para fazer a obra, mas quem é primário aí? O Senhor, ele nos fornece, né? Ele faz a proposta e nós cremos nele. Então, ele nos procura, ele nos busca, né? E nós aceitamos essa proposta. Tá bom, queridos? É isso aí então. Deus abençoe a todos.